Olá, bom dia. Hoje, domingo, 20 de outubro de 2024. Estou aqui para fazer mais uma live nesse domingo, domingo chuvoso, o que é bom, né? Porque estávamos precisando aí de chuva. Eu fico até mais contente, né? Com a chuva, porque limpa o ar, né? E aqui estava muito poluído. É poeira, é fumaça, coisas assim. Bem, a questão fundamental de hoje, né, da nossa reflexão de hoje, é a pergunta que eu coloquei: qual o sentido da sua vida? Ou da tua vida? Tá? Assim, do modo como que você queira. Essa questão do sentido da vida, até eu já falei sobre isso em outro live, né, de um ângulo diferente. Ocorre que essa é uma pergunta que, digamos assim, há muito tempo está aí, né? Aristóteles, por exemplo, dizia que o sentido da vida é a busca pela felicidade. E assim tem outras pessoas, outros tantos pensadores que falam sobre o sentido da vida. Qual o sentido da vida? É interessante isso, né? Porque eu me reporto à minha própria vivência pelo fato de que eu passei muito tempo, né? Sem fazer-me essa pergunta: qual o sentido da minha vida? Porque parece-me que, não sei se é comum, vamos dizer que seja comum, a gente nasce e tal e ninguém coloca pra gente, né? Qual o sentido da sua vida? O sentido, eu explico alguma coisa a respeito disso. A gente vai vivendo. Eu, como já falei aqui em outros vídeos, eu tive uma vida um tanto meio, como diz assim, atribulada. Quer dizer, eu fui abandonado por pai, depois abandonado por mãe, fui adotado, depois retirado da adoção. E dos 8 aos 18 anos, praticamente, quase 18 anos, eu passei interno em abrigo de menores. E também, de vez em quando, visitando a rua. Né? Que a gente fala, eu digo assim, entre abrigos de menores e a rua, porque vira e mexe você fugia para a rua. Eu aprendi a fugir logo cedo para a rua, né? Logo aos 7 para 8 anos aí eu já estava fugindo de casa, né? Da casa da minha mãe biológica, que me retirou da adoção, etc., devido a espancamentos, essas coisas todas. Então, a, a gente nunca se, né, você não faz, não se pergunta, né, qual que é o sentido da minha vida? Eu estou fazendo o que aqui? Na verdade, no primeiro momento, o sentido da minha vida foi o da sobrevivência. Não era nem de viver, né, era sobreviver. Sobreviver àquelas intempéries, sobreviver às situações ruins, né, que eu vinha experimentar a partir aí dos 7 anos em diante, né? Quando fui retirado da família adotiva. Então, o sentido da minha vida, embora eu nem pensasse nisso, era da sobrevivência. Então, você tinha que sobreviver um dia após o outro e livrar-se dos embrólios e de todas as coisas ruins. E assim foi. Então, mas eu sempre fui uma, digamos assim, uma criança curiosa. Quando eu estava na família adotiva, foi quando eu aprendi a ler, por exemplo, eu comecei a vislumbrar, a fazer perguntas, às vezes perguntas para mim mesmo, né? Porque poucos adultos respondem perguntas de crianças. Então, mas eu via nos livros que eu fui lendo, eu fui vendo que existiam outras situações de vida, outros universos, outras realidades
E eu me perguntava, primeiro eu me perguntava da onde que os escritores, né, tiravam as suas histórias, da onde vinham aquelas histórias, que no primeiro eram as fábulas, né, que eu li, e depois fui lendo outros livros. Então eu me perguntava, da onde que saem essas histórias todas, da onde que tira-se isso? Mas isso aí era um momento que eu me perguntava, mas não tinha respostas, então segui em frente. E assim passei a infância e parte da juventude, digamos assim, sem entender bem o sentido da vida. A única coisa que você sabia é que você tinha que sobreviver. Então você tinha que ter, né, na época era muito latente isso, né? Você tinha que ter um trabalho, você tinha que ganhar algum dinheiro para sobreviver, você tinha que matar a sua fome, você tinha que se vestir, etc. Né? Então, quando eu saí desses abrigos, eu tinha o segundo ano do ginásio da época. Então, já tinha um curso primário, tinha 2 anos de ginásio e só isso. Mas eu tinha algum conhecimento devido a leituras, a livros, revistas, etc. E até mesmo cinemas, né? Assistia muitos filmes, fugia do abrigo para ir assistir filmes. Né? Isso lá em Curitiba, onde eu passei toda a minha infância e juventude. Embora eu seja nascido no Espírito Santo, né, em Cachoeiro do Itapemirim. Por força de circunstância, eu fui parar em Curitiba. Fui levado a Curitiba, na verdade, e lá, então, aconteceu a minha vida durante um grande período. Então, eu não fazia essa pergunta, mas eu tinha algumas premissas dentro de mim que apontavam, por exemplo, para o fato de que eu teria que estudar, mas estudar mesmo, estudar mais, né? Para poder sobreviver de uma maneira melhor, mais digna, digamos assim. Então, durante muito tempo, o sentido da minha vida era a sobrevivência, o que não foi fácil, pelo fato de que, por passar tanto tempo, né, internado em abrigos educandários, então eu não tinha nada na convivência social, nem entendia muito a convivência social. Então, daí que eu acabei entrando numa timidez assim praticamente patológica, doentia. Tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas e por aí vai. Então, mas aí a vida foi seguindo e eu cheguei lá quando eu estava com uns 25 anos de idade. Eu acabei conquistando a oportunidade de estudar. Então fui fazer o tal do supletivo, depois fazer vestibular, né, para entrar numa faculdade. Esse era o objetivo. Embora eu não tivesse recursos para tudo isso, mas eu estava ali na luta pela sobrevivência e pela superação e na luta pela evolução. Mas eu ainda não tinha noção do sentido da minha vida, qual que seria, né? Então, o sentido da minha vida nesse primeiro estágio era da sobrevivência, ok? Aí, lá pelos meus 28 anos, eu acabei entrando na universidade, né, em Belo Horizonte. Eu já estava em Minas Gerais, onde eu estou quase até hoje, porque eu tive um interregno aí de 81 a 80, de 81 a 83, né? Quase 3 anos no Amazonas, por força também de circunstâncias. E fui parar lá e tal, mas lá foi bom para mim, certo? Não foi ruim. Então,
Mas eu entrei na universidade em 78, né? Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, com o auxílio de uma fundação de apoio ao estudante carente, que chama-se até hoje Fundação Mendes Pimentel. Essa fundação faz parte da UFMG e eu descobri isso, veja bem, eu descobri isso no jornal. Então, se eu não fosse um leitor de tudo, eu não teria descoberto isso, tá? Então, essa fundação me auxiliou, né, a entrar na faculdade. Quer dizer, ele me auxiliou no sentido material, mas eu tive que estudar muito para entrar. E o primeiro curso que eu me matriculei foi o curso de filosofia. E aí, então, foi que começou essa questão do sentido da vida. Então, eu fui estudar filosofia, os filósofos e tudo, e cada filósofo tinha, digamos assim, uma resposta para isso. Não só filósofos, mas sociólogos, pensadores, tá? De todos os níveis, porque daí você vai ler inúmeros livros para estudar. Então eu fui galgando isso, buscando o tal do sentido da vida, hein? Que, como eu disse, durante muito tempo foi o da sobrevivência, e da sobrevivência física também, viu? Não é só sobrevivência mental, emocional. Então eu fui galgando isso e sempre escorado nessa coisa de que eu tinha que trabalhar e tinha que estudar. Então fui buscando as oportunidades de trabalho aqui e acolá. Ok? E vamos dar um salto nessa história. Então eu passei pela universidade, depois eu optei por estudar direito e depois de muita luta, né, eu vim a formar-me em direito, ser bacharel em direito e depois advogado. E ao mesmo tempo eu já trabalhava no Banco do Brasil, onde eu passei num concurso lá em Manaus, no Amazonas. Então esse é um resumo. Mas a partir daí, a partir do momento que eu, digamos assim, tive a oportunidade de ter mais conhecimento, coisas desse gênero, né? E também depois de obter alguma estabilidade, né, em termos de trabalho, então eu, com o passar do tempo, né, você vai pensando nessa questão, daí eu fui pensando mesmo realmente, né, qual o sentido da minha vida. E então é isso, eu quero parar aqui falar de mim, mas parar para falar do todo. Então, o sentido da vida, na verdade, existem teorias sobre vários sentidos da vida, né? Freud, por exemplo, o pai da psicanálise, como dizem, para ele o sentido da vida era a obtenção de prazer, né? Quer dizer, a satisfação dos desejos, né, do ser humano. Genérico isso, né? Porque Freud, por exemplo, baseava-se muito nas pulsões, que era denominada, né, sexuais, mas no sentido da sexualidade, no sentido da obtenção do prazer. Então a gente confunde, quando fala de sexualidade só pensa em sexo, né? Mas era a obtenção do prazer, segundo Freud. E que Aristóteles, bem anteriormente, falava que era o encontro, a busca e o encontro da felicidade. E assim tem outros tantos filósofos, se você estudar, você vai ver. Cada um tem, então, a sua teoria. Mas a verdade é que essas teorias, elas são um pouco generalizantes. Porque o sentido da vida
ele é o sentido de cada um. Cada ser em si, ele é único e singular. Então, o que é o sentido da vida para algumas pessoas não é o sentido da vida para outras pessoas. Enquanto o sentido da vida para mim, lá naquele princípio, era o da sobrevivência, eu tenho que sobreviver, né, a esse mundo, a isso tudo, às dificuldades, para outros não. Para outros o sentido da vida é, tipo assim, ficar rico. Hoje está muito na moda isso, né? Ser um empreendedor e ganhar muito dinheiro. Então, quer dizer, o sentido da vida então difere de pessoa para pessoa. E cada pessoa deve descobrir qual o sentido da sua vida. Porque a vida ela divide-se em ciclos. A vida de todo mundo ela é cíclica. Então tem o ciclo A, B, C, D, E, F, G, H. Então a gente passa por diversas experiências e tal. Na medida de que você vai juntando suas vivências, suas experiências, as suas frustrações, os seus sucessos, os seus fracassos, as suas tentativas, você vai ganhando, como fala-se também, vai ganhando casca. Quer dizer, você vai ganhando uma moldura em termos até de personalidade. Então você vai ganhando isso. Se você prestar atenção, porque tem gente que passa pela vida e não presta atenção em nada. Então você vai ganhando um perfil. E é nesse perfil, ou neste perfil, que você vai então encontrar resposta para essa pergunta: qual o sentido da minha vida? Então você vai caminhar para isso. Lógico que então nós vivemos num mundo material, né? Num mundo super físico material. Então muitas vezes nós encaminhamos o sentido da nossa vida para a obtenção de compensações, ganhos materiais. Existe o outro lado da gente também, que é o lado emocional. Então a gente pode encaminhar também a nossa vida para a satisfação, né, das nossas emoções, para a nutrição das nossas emoções, e também dos nossos sentimentos, digamos assim. Emoções e sentimentos são diferentes, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Outra hora eu vou falar, poderei falar. Então, na nossa trajetória de vida, é que nós vamos descobrir qual o sentido da nossa vida, ou então vamos formular um sentido para a nossa vida. Essa é a questão. Porque existe, por exemplo, nesse mundo que eu falei, real, concreto, material, muitas vezes nós definimos o sentido da nossa vida na conquista, a conquista de bens materiais, bens palpáveis, concretos. Então, nós direcionamos para isso. Hoje em dia, a sociedade, como está bastante materialista, direciona o sentido da vida para isso. A tal da felicidade aristotélica, do Aristóteles, ela, às vezes, ela está intrínseca, numa posição intrínseca a esse sentido material. Então, o sentido da vida para algumas pessoas é a obtenção de um bom trabalho, um bom emprego que ganhe muito, né? E tal, um bom empreendimento que também fature muito, quer dizer, boas coisas nesse sentido. Tudo impregnado da conquista material. E aí é que muita gente esquece, por ignorância no sentido do não saber, né, do não aprofundamento dos conhecimentos, a pessoa baseia-se só nisso.
Então, a busca do conforto material de forma geral. E há aqueles que exageram, que vão, além do conforto material, também vão atrás das artificialidades, quer dizer, daquilo que é artificial, daquilo que é efêmero, também categorizando como sentido da vida. É isso. Então, muita gente fala e já falou eu ouvi isso décadas, de pessoas, principalmente quando jovens, eu tenho que viver a vida, tirar o máximo de prazer da vida. A questão é quais são as escolhas dos objetos do prazer da vida. Então as pessoas se apegam a coisas efêmeras. Então, como diz hoje em dia, por exemplo, você se apega a baladas, shows, bebidas, comidas, sexo, por aí. Quer dizer, isso é o sentido da vida para muitas pessoas. O que é efêmero, o que em algum momento, traz a desilusão, porque tudo isso que é material, que é físico, tudo isso se perde em algum momento. Tudo isso se perde. Então você tem uma felicidade momentânea, por exemplo, você tem uma felicidade momentânea, às vezes duradoura, se souber trabalhar isso, quando você adquire uma casa. Eu tive a minha primeira felicidade nesse termo aí, de adquirir uma casa, Então, quando eu casei e compramos um apartamento, por exemplo, em BH, então aquilo trouxe felicidade. E depois a gente vai vendo que a felicidade vai de você continuar valorizando aquele bem, valorizando nesse sentido assim, profundo, aquele bem que você adquiriu. Mas muitas vezes isso também é passageiro, porque depois que as pessoas se alojam numa casa e tal, daí parece que, tipo assim, já tá bom, já tem uma casa. Quer dizer, aquilo parece que até perde um pouco o valor. Para mim, até hoje, a casa não perdeu o valor. Lógico que não é a mesma casa, mas é o abrigo que você precisa para viver de uma maneira razoavelmente confortável, ou de acordo com aquele seu padrão de conforto. Porque aí também entra isso. O que é confortável? Precisa ter a casa cheia de bugigangas para ser confortável? Ou você pode viver com um limite, uma forma um pouco minimalista de viver, que é a minha. Então, as coisas que a gente às vezes se detém, o sentido da vida, então, é a obtenção de conforto para a vida. Pode ser. Mas isso vai até um pedaço, até a página B, até a página 2. Depois as coisas necessariamente deveriam mudar. Porque você não é o ter. Você não é o que você tem. Você é o que você é. Você é o ser. Aí entram outras questões. Então é preciso delinear muito bem isso, Porque, como eu disse, e continuo dizendo, o sentido da vida, ele é relativo a cada pessoa, a cada vivência, a cada experiência. Essa coisa individual mesmo. Não existe um sentido de vida coletivo, todo mundo vai. O sentido de vida da vida é isso para todo mundo. Não é. Porque é de acordo com a experiência de cada um
e de acordo também com a evolução de cada criatura, de cada ser. Isso também tem a ver com o sentido da vida. Certo? Então, no primeiro momento, aí você vai ver, se você pegar um cara, eu falo um cara, tá, gente? Mas é um pensador, um autor, estudioso, chamado, né, Maslow. Já ouviu falar, por exemplo, na pirâmide de Maslow? Maslow é um cara estudioso da psicologia humana, do comportamento humano, e ele elaborou uma teoria que é bem prática, uma teoria da motivação, e colocou no formato de uma pirâmide. Então, por isso a pirâmide de Maslow. Eu perdi aqui o nome principal do cara, mas Maslow, Maslow, né? Eu tenho até livro dele aqui, tenho coisas dele. Já estudei muito ele. Então, Maslow, por exemplo, na teoria dele, a teoria da pirâmide motivacional, que normalmente, infelizmente, né, hoje em dia tem uma normalização da ignorância, da estupidez, então as pessoas acabam, sabe, tendo uma ideia simplista da teoria do Maslow, da pirâmide de Maslow, tá? Para quem gosta, para quem quer saber mais sobre a, né, motivação, pode estudar um pouco do Maslow. E ele coloca, então, nessa formato aí de pirâmide, ele coloca na base aquilo que seriam as necessidades básicas do ser humano. Certo? Então, veja bem, a gente sem saber, a gente segue um pouco isso, tá? Porque as teorias são baseadas em coisas reais, não são tiradas do cabeça de uma hora para outra. A pessoa tem que estudar para, né, elaborar uma teoria que tenha sentido, que uma delas é essa. Então, as necessidades básicas estão, como já diz, básicas, estão na base da pirâmide motivacional. E para muitas pessoas, então, o sentido da vida acaba sendo essas necessidades básicas, que é a sobrevivência, que eu falei aqui, agora vocês vão entender, que é a questão da sobrevivência, quer dizer, a alimentação, né, matar a fome, matar a sede, ter um abrigo, né, que é a casa. Então, são necessidades básicas, inclusive necessidades que ele chama também de fisiológicas, que isso são necessidades fisiológicas. Então, no primeiro momento, o sentido da vida para muitas e muitas pessoas são o suprimento destas necessidades básicas. Hoje eu estou confundindo dessas e destas, né? Estou meio perdido aí na gramática, por algum motivo, mas eu explico. Então, as pessoas pegam no primeiro momento, então, o sentido da vida pode ser o suprimento dessas necessidades básicas. Alimento, sede, abrigo, até mesmo, né, essa parte, né, do sexo, da procriação. Tudo isso pode encaixar-se nas necessidades básicas. Na base da pirâmide, né, evolutiva. Então, em muitos momentos, nós então ficamos. O sentido da vida para nós é
o suprimento das necessidades básicas. Inclusive eu coloco nessa base também a base afetiva, porque é uma necessidade. No meu livro, que está aqui atrás, aqui na estante, da autoestima, que já está na segunda edição, esse ano saiu a segunda edição dele, né? Livro autoestima, sobre autoestima, e o livro chama-se Autoestima, né? Afetividade e transformação pessoal, existencial. De vez em quando eu esqueço, né? Eu falo tanto em transformação, né? Então, tá aqui esse livro aqui. Aqui, ó. Em cima aqui. Ok? Então, essa é a segunda edição. Então, a gente... Para muitos, então, o sentido da vida é o suprimento das necessidades básicas, das necessidades de sobrevivência. Percebe? Já observei aqui que esse assunto vai se prolongar um pouco mais numa outra live. Vou deixar assim porque não dá para fazer tudo num dia só, né? É muita coisa. Mas eu peguei aí o Maslow, né, como referência. Eu vou só dar um tempo aqui, só falar, né, para ver uma coisa aqui. Aí, tô voltando, não sei se eu saí, né? Tô voltando. Então, essa coisa né, do que eu falei aqui, do Maslow, né? É uma coisa que a gente, às vezes, por falta de conhecimento, então a gente não sabe. Tipo assim, muita gente está que nem cego em tiroteio na vida, fazendo coisas o tempo todo sem nenhum sentido. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa compreensão, né? Ter essa compreensão, porque é fundamental. Vai dar uma desaparecida aqui, né? Porque a gente precisa entender que o nome do cara, eu gosto de falar porque fica como referência para você pesquisar, né? Então fica a coisa de a gente entender. Chama-se Abraham Maslow, o autor dessa teoria da pirâmide de Maslow, Abraham Maslow, tá? Eu dei a rateada aqui para poder trazer para vocês o nome da pessoa, né? Abraham Maslow é um estudioso do comportamento humano, então ele elaborou essa teoria da motivação, tá? Uma delas, que existem outras teorias. Então, a gente vai vendo que, eu falei do cego de tiroteio, é porque as pessoas vão vivendo e nunca se perguntam qual que é o sentido da minha vida. Será que o sentido da minha vida é só isso? É só buscar o basicão da vida? É só buscar, né, a satisfação das minhas necessidades fisiológicas apenas? Ou existem mais coisas que poderão nortear a minha vida, que poderão nortear a busca
pelo sentido maior da minha vida. Essa é a questão. Então, eu falei que eu vou voltar nesse assunto por força de que peguei aqui esse gancho da teoria do Abraham Maslow, né? E ele dá, através dele, há uma espécie de, como eu diria, uma espécie de guia, tá? Guia, entre aspas, para essa busca maior do sentido da vida. Que eu disse que ele é particular. Não adianta você querer copiar alguém, porque aí não vai ter substância para sustentar. Você pode, por exemplo, se espelhar em alguém, tá? Alguém aí que você sinta que a pessoa vale a pena você se espelhar nela. Mas se espelhar nela não significa copiá-la, imitá-la, porque você vai ter o seu jeito próprio de fazer. Você pode ler, por exemplo, os mesmos livros que outra pessoa leu, mas você é o cara que vai processar aquilo que você leu. E o cara que leu lá também, ele processou ou vai processar do jeito dele. Tem livros, por exemplo, que às vezes as pessoas lançam na internet, falam, que aí as pessoas, todo mundo aí quer ler o tal do livro. Ainda bem que às vezes tem gente que quer ler o livro, né? Mas vou pegar um exemplo para vocês, né? Digamos assim, de um cara chamado Sigmund. Isso aí. Eu sou meio para nome de autores e tal, mas eu gosto de citar para as pessoas saberem que nem tudo que eu falo está baseado só no meu conhecimento, está baseado no conhecimento de centenas de outras pessoas, certo? Então, esse Sigmund, escreve-se assim, Sigmund, com T, mudo no fim. Ele fala, por exemplo, né, da teoria dele é digamos, do mundo líquido, né, de sociedade líquida, amor líquido, etc. Então, onde ele diz que as coisas, hoje em dia já faz um tempo, tá? Vocês já viram que eu falo de vez em quando isso, hoje em dia já faz um tempo. Que tudo hoje tudo é muito rápido, muito líquido, tudo se desmancha rapidinho. As pessoas pensam uma coisa hoje, amanhã não pensam mais. Principalmente aquelas pessoas que vivem a se escorar nos outros, querer copiar os outros. Porque às vezes o que é bom para os outros não é bom para você. Então tem esse detalhe. Então ele fala Sigmund Bauman, tá? Sigmund Bauman. Então esse cara ele tem essa teoria que é legal, é interessante, é verdadeira, porque é baseada em fatos. Ele é um sociólogo, um pesquisador, etc. Então ele embasa aquilo que ele fala. Não é só falar por falar. Então, nessa teoria, né, da liquidez, que tudo passa rápido, tudo se desmancha rapidinho, e o que era ontem não é hoje, etc. Né? Você pode observar, né, que tudo muda rapidinho. Não há, assim, maior profundidade nas coisas. Essa é uma das leituras disso. Não há profundidade das coisas, então as coisas são tipo assim, o que é hoje não é amanhã. Por força dessa coisa até essa tecnologia que está aí, que se você bobear, você fica prisioneiro dessa tecnologia. Você pode pegar um exemplo só dos celulares, né? Você vê, todo ano eles lançam novos celulares com uma novidade qualquer, né? E como diz assim, olha, aquele seu celular que tinha uma câmera,
ele já está obsoleto, então você tem que trocá-lo. E daí amanhã, depois da manhã, ele diz assim, olha, aquele seu celular com 2 câmeras já não vale mais nada, agora é com 3, é com 4, etc. O que é uma ilusão, tá, gente? Isso é ilusão, isso é coisa do capital, isso é coisa do mercado. Eles querem empurrar para você todo dia um outro produto com um botãozinho diferente e tal, e você cai nessa e vai gastando dinheiro. Quer dizer, hoje em dia, que eu disse, tem os especialistas em tirar dinheiro, o seu dinheiro, tá? Mesmo que você tenha pouco dinheiro, tem especialista para tirar esse pouco dinheiro seu, inventando essas coisas que são desnecessárias, tá? Então, o sentido da vida, né, para mim encerrar aqui, né, depois eu volto numa sequência aí para falar mais. Então, tá muito preso. A verdade é que eu estou pegando o lado primário da coisa, que para muitas pessoas, então, o sentido da vida está baseado apenas nas necessidades primárias, fisiológicas e primárias. E isso não é vida. É preciso ir além disso. É preciso galgar mais degraus nessa pirâmide. Ok, gente? Então, o sentido da vida é o sentido que você dá. É o sentido que você dá. E se você der um sentido de sua vida, der um sentido muito menor para a sua vida vai ser menor. Então, a gente tem que elevar o sentido da nossa vida o tempo todo. Essa é uma escala piramidal, sempre subindo, sempre evoluindo. Ok? Então ficamos assim, espero que você goste que faça sentido, na verdade, essa live para você. E se fizer sentido, você dá aí o seu like, quando eu vou colocar também lá no meu canal no YouTube, você dá, né, faz o seu comentário também, né, e compartilha com outras pessoas, etc. O que é difícil, né? Porque as pessoas, elas gostam de comentar muito mais bugigangas, né? Outro dia eu estava vendo, as pessoas estão muito interessadas na vida dos outros. Isso não é um bom sentido para a sua vida. Então, o sentido da minha vida é vasculhar a vida dos outros, saber como é que eles vivem, como é que vive a celebridade, as pseudo-celebridades, porque para mim tudo isso são pseudo-celebridades, são celebridades líquidas, porque elas vão desaparecer daqui a pouco, entendeu? Então, aquilo que a gente precisa entender é isso, é um princípio de reflexão sobre o sentido da vida. Você deve buscar o sentido da sua vida e que seja um sentido maior, mais elevado. Ok? Então, paz e luz para todos vocês e até a próxima.